Antes de entrarmos em oração, eu te convido a fazer algo simples, mas profundamente transformador: aquietar o coração e ouvir a voz de Deus. Em meio a tantos ruídos, pressões e pensamentos acelerados, Deus continua falando. E muitas vezes Ele começa falando dentro da nossa mente. A palavra nos ensina em Provérbios 23:7 que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade revela algo poderoso. A forma como pensamos molda quem nos tornamos. Nossas escolhas, nossas reações, nossa fé e até a maneira como enxergamos a Deus passam primeiro pelo filtro dos nossos pensamentos. Mas pare um instante e reflita. Você já observou de verdade o que se passa na sua mente ao longo do dia? Talvez essa pergunta soe estranha, mas ela é essencial. Todos nós temos uma vida interior ativa, um fluxo constante de pensamentos que muitas vezes passa despercebido, mas que influencia tudo. Desde o momento em que você acorda, sua mente já está trabalhando. Pensamentos sobre responsabilidades, preocupações, lembranças do passado ou medos sobre o futuro surgem quase automaticamente. Mesmo nas tarefas mais simples, ao caminhar, cozinhar, trabalhar ou mexer no celular, seus pensamentos continuam ali, silenciosos, moldando emoções e atitudes. A grande questão não é pensar, porque isso é natural. A verdadeira pergunta é: o que esses pensamentos estão produzindo em você? Eles alimentam sua fé ou drenam sua paz? Te aproximam de Deus ou te afastam da confiança nele? Muitas batalhas que enfrentamos não acontecem fora, mas dentro de nós. Escreva nos comentários amém se você reconhece que Deus está te chamando para cuidar da sua mente hoje. Muitas vezes pensamos que nossas lutas estão ligadas apenas às circunstâncias externas. Relacionamentos difíceis, problemas financeiros, diagnósticos inesperados ou decisões importantes. Mas na maioria das vezes, a batalha mais intensa acontece dentro da mente. É ali que vozes se levantam, questionamentos surgem e sentimentos ganham força. Há pensamentos que se repetem como um eco silencioso. Você não é suficiente. Isso nunca vai mudar. Deus se esqueceu de você. Quando essas ideias não são confrontadas, elas começam a criar raízes. Com o tempo, deixam de ser apenas pensamentos e passam a se tornar padrões, hábitos mentais e até fortalezas espirituais. Sem perceber, começamos a orar menos, a esperar menos de Deus e a viver com o coração mais pesado. Ajustamos nossas expectativas ao medo e não à fé. Mas a verdade é esta: Deus nunca planejou que você fosse prisioneiro da sua própria mente. Ele oferece um caminho de renovação, restauração e liberdade. A palavra nos lembra em Colossenses 3:2 que devemos fixar a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Isso não é um sentimento automático, é uma escolha consciente. Fixar significa decidir, direcionar, alinhar. Mesmo quando pensamentos negativos surgem, você pode escolher quais terão espaço dentro de você. Você não controla todos os pensamentos que batem à porta da sua mente, mas pode decidir quais permanecem. Quando você escolhe a verdade de Deus, a mentira perde força. Quando escolhe a fé, o medo começa a recuar. E quando escolhe confiar, a paz encontra lugar para habitar. Se você crê que Deus está te dando autoridade para vencer essa batalha interior, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas sua vida mental é profundamente espiritual. Aquilo que você alimenta dentro da sua mente influencia diretamente sua fé, sua intimidade com Deus e a forma como você caminha diariamente. Pensamentos não são neutros. Eles conduzem, direcionam e moldam. A Bíblia nos revela em 2 Coríntios 10 que, embora vivamos neste mundo, não lutamos como o mundo luta. As armas que Deus nos entrega não são naturais, mas espirituais, poderosas para destruir fortalezas.
E essas fortalezas, muitas vezes, não estão ao nosso redor, mas dentro de nós. Deus deixa claro que nossa mente é um campo de batalha. Ideias, argumentos e crenças tentam se levantar contra o conhecimento da verdade. Mas Ele também nos assegura que não estamos desprotegidos. Fomos chamados a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa examinar o que pensamos e alinhar isso com a palavra. Quando um pensamento surge, precisamos perguntar: isso concorda com o que Deus diz? Quando a ansiedade tenta dominar, Deus responde com promessas de cuidado. Quando a culpa acusa, a graça lembra que há perdão. Quando o medo tenta paralisar, a fé nos lembra que Deus caminha à nossa frente. A palavra de Deus é a nossa maior arma. Ela confronta a mentira, traz luz à confusão e restaura aquilo que foi distorcido pelo medo e pela dor. Cada vez que você escolhe a verdade, uma fortaleza começa a ruir. Cada vez que você declara a palavra, uma batalha é vencida. Não subestime o poder de um pensamento alinhado com Deus. Ele pode mudar o rumo de um dia, de uma decisão e até de uma vida inteira. Se você decide alinhar seus pensamentos com a verdade de Deus, escreva "Eu creio" nos comentários. Nem todo pensamento que surge na sua mente merece ser acolhido. Alguns chegam disfarçados de lógica, outros de proteção, outros de realismo. Mas a verdade é que nem toda voz interna reflete a voz de Deus. Por isso, discernir é essencial. Pergunte a si mesmo: esse pensamento me conduz à confiança ou à desconfiança? Me aproxima da esperança ou me empurra para o desânimo? A voz do Senhor sempre conduz com amor, clareza e verdade. Ela não confunde, não acusa sem propósito, não condena. Já as vozes que geram medo constante, vergonha paralisante e culpa sem redenção, não vêm do coração do Pai. Jesus se apresenta como o bom pastor, e ele afirma que suas ovelhas conhecem a sua voz. Isso significa que, com o tempo e intimidade, você aprende a reconhecer quando um pensamento carrega o tom do céu ou o peso da mentira. A voz de Deus corrige, mas restaura. Direciona, mas acolhe. Confronta, mas cura. Quando você começa a filtrar seus pensamentos à luz da palavra, algo muda. O que antes passava despercebido agora é confrontado. Aquilo que te fazia recuar perde força, e o que parecia confuso começa a ganhar direção. Discernir as vozes é um passo essencial para a liberdade da mente. Não aceite como verdade aquilo que rouba sua paz. Leve cada pensamento à presença de Deus e permita que Ele revele o que deve permanecer e o que precisa ser removido. Se você escolhe ouvir a voz do bom pastor acima de qualquer outra, escreva "Ouço a voz de Deus" nos comentários. Deus não nos chama apenas para identificar pensamentos errados, mas para substituí-los pela verdade. A renovação da mente não acontece de uma vez, ela é um processo diário, contínuo, construído com escolhas conscientes. Cada dia é uma nova oportunidade de alinhar o que pensamos com aquilo que Deus diz. Renovar a mente é aprender a interromper ciclos antigos. É perceber quando a mente tenta repetir o pior cenário e escolher lembrar das promessas. É trocar a pressa pela confiança, a ansiedade pela entrega, o controle pela dependência de Deus. Isso exige prática, mas produz frutos de paz. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo. Ele nos lembra da palavra no momento certo, nos alerta quando um pensamento não vem de Deus e nos fortalece para escolher diferente. Quanto mais você se expõe à verdade, mais sensível se torna a voz do Senhor. A mente começa a responder à vida com fé e não com medo. Por isso, comece seus dias perguntando a Deus: o que o Senhor deseja que eu pense hoje? Antes que as notícias, as redes sociais ou as preocupações ocupem espaço, permita que a palavra seja a primeira voz.
Aos poucos, aquilo que antes te dominava perde força e a paz passa a governar. A renovação da mente transforma a maneira como você vive, decide e ora. Pensar com a mente de Cristo é caminhar em liberdade. Se você deseja renovar sua mente todos os dias pela palavra, escreva "Renova minha mente, Senhor", nos comentários. Há momentos em que a mente parece cansada demais para lutar. Pensamentos se acumulam, emoções se misturam e o coração sente o peso do esgotamento. Nesses momentos, Deus não espera força perfeita. Ele oferece descanso. Ele entra exatamente onde há confusão e traz ordem com sua presença. Quando entregamos nossa mente ao Senhor, algo profundo acontece. O caos começa a perder espaço e a paz de Deus passa a ocupar lugares antes dominados pela ansiedade. Não é uma paz que ignora a realidade, mas uma paz que sustenta mesmo quando a realidade ainda não mudou. O Espírito Santo trabalha de forma delicada, mas poderosa. Ele ilumina pensamentos escondidos, cura memórias que ainda doem e acalma emoções que pareciam fora de controle. Aos poucos, você percebe que já não reage como antes. O que antes te tirava a paz, agora encontra resistência na fé. Deus deseja que sua mente seja um lugar onde Ele habita. Um espaço onde a verdade é bem-vinda, onde o amor governa e onde o medo não tem autoridade. Quando Ele reina na mente, o coração encontra descanso e a alma volta a respirar. Mesmo nos dias difíceis, você pode declarar: Deus está comigo, cuidando dos meus pensamentos, e isso muda tudo. Se você deseja que a paz de Deus governe sua mente hoje, escreva "A paz de Deus reina em mim" nos comentários. Muitos pensamentos que hoje te ferem nasceram de experiências antigas, palavras ditas no passado, perdas não resolvidas, decepções profundas. Tudo isso pode criar ciclos mentais que se repetem sem pedir permissão. Mas Deus não apenas identifica esses ciclos, Ele os cura. Quando você leva suas memórias à presença do Senhor, Ele não minimiza a dor. Ele toca nela com verdade e graça. O que antes provocava gatilhos começa a perder força. A lembrança continua existindo, mas já não controla suas emoções nem define suas decisões. Deus deseja interromper padrões. O padrão de esperar o pior, de se culpar excessivamente, de desconfiar de tudo e de todos. Em Cristo, você não está condenado a repetir histórias. Há um novo caminho, e ele começa com a cura da mente. À medida que você permite que Deus revele e trate essas áreas, algo muda por dentro. A mente deixa de correr em círculos e passa a avançar. A fé cresce onde antes havia medo, a esperança floresce onde antes só havia defesa. Hoje você pode declarar que o passado não governa mais seus pensamentos. Deus está escrevendo algo novo, e isso começa agora. Se você crê que Deus está curando suas memórias e quebrando ciclos hoje, escreva "Deus está me curando" nos comentários. Um dos maiores desafios da vida cristã é aprender a pensar como alguém que realmente é amado por Deus. Muitas vezes, cremos no amor do Senhor com a boca, mas a mente ainda funciona baseada no medo, na cobrança excessiva e na sensação de que nunca é suficiente. Deus não te vê como um problema a ser resolvido, mas como um filho a ser cuidado. Quando você começa a permitir que essa verdade entre na sua mente, a forma como você reage à vida muda. Você deixa de viver tentando provar valor e passa a viver a partir da identidade que já recebeu. Pensar como alguém amado é descansar. É entender que você não precisa carregar tudo sozinho, que não precisa controlar cada detalhe, que não precisa se punir por erros do passado. O amor de Deus traz segurança, e a segurança gera paz interior. Quando pensamentos de acusação surgirem, lembre-se, o amor de Deus não acusa, ele restaura. Quando vier a dúvida, lembre-se, quem é amado não vive abandonado.
Essa consciência transforma a mente em um lugar de descanso e não de guerra constante. Você foi criado para viver em comunhão com Deus, não em constante tensão interior. Pensar como alguém amado é um ato de fé. Se você recebe hoje o amor de Deus sobre sua mente e sua identidade, escreva "Eu sou amado por Deus" nos comentários. Há momentos em que tudo ao redor parece instável. Notícias ruins, pressões diárias, problemas que se acumulam e respostas que não chegam. Nesses momentos, a mente tenta correr mais rápido que o coração, criando cenários, medos e preocupações que roubam a paz. Mas a palavra nos lembra que Deus não apenas cuida do que acontece fora, Ele guarda aquilo que acontece dentro de você. A paz de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Ela é um presente sobrenatural que invade a mente mesmo quando o cenário diz o contrário. É por isso que a Bíblia afirma que essa paz excede todo o entendimento humano. Ela não faz sentido lógico, mas faz sentido espiritual. Quando você entrega seus pensamentos ao Senhor, Ele se torna o guarda da sua mente. Ele filtra o que entra, fortalece o que é frágil e silencia o que tenta te paralisar. Você pode até enfrentar batalhas externas, mas por dentro existe um lugar seguro onde Deus reina. Essa paz não significa ausência de problemas, mas presença constante de Deus. Ela te mantém firme quando tudo quer te derrubar, lúcido quando o medo tenta confundir e confiante quando a dúvida aparece. Hoje, Deus te convida a descansar nele. A mente que confia não vive em alerta constante. Ela repousa sabendo que o Senhor está no controle. Se você crê que Deus está guardando sua mente neste momento, escreva "A paz de Deus governa minha mente" nos comentários. Quando você entrega sua mente a Deus, algo profundo acontece. A forma como você vive começa a mudar de dentro para fora. As circunstâncias podem até continuar desafiadoras, mas agora elas não governam mais seus pensamentos. Quem governa é o Senhor. Uma mente rendida não é uma mente fraca. Pelo contrário, é uma mente fortalecida pela verdade. É uma mente que aprende a pausar antes de reagir, a orar antes de se desesperar e a confiar antes de tentar controlar. É uma mente que entende que Deus é fiel para completar aquilo que começou. Deus deseja que sua mente seja um lugar de comunhão, não de tormento. Um espaço onde a palavra habita, onde a fé cresce e onde a esperança encontra morada. Quando você escolhe renovar seus pensamentos diariamente, você está dizendo: Senhor, eu confio mais na tua voz do que nos meus medos. Essa entrega não acontece uma única vez. Ela é diária. Todos os dias você decide em quem vai confiar, qual voz vai ouvir e quais pensamentos vai alimentar. E cada vez que você escolhe a verdade, a liberdade se fortalece dentro de você. Hoje faça essa declaração com fé. Sua mente pertence a Deus. Seus pensamentos estão alinhados com o céu. Sua paz não será roubada. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para concluí-la. Senhor, neste momento final de oração, eu descanso em Ti. Depois de trazer cada pensamento, cada luta silenciosa e cada inquietação do meu coração, eu escolho confiar. Confio que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, mesmo quando minha mente tenta questionar. Eu declaro que minha mente não é um lugar de confusão, mas um território guardado pelo Teu Espírito. Onde antes havia ruído, agora há silêncio santo. Onde antes havia pressa, agora há descanso. Onde antes havia medo, agora reina a Tua paz. Eu reconheço, Senhor, que não sou forte o tempo todo, mas o Senhor é. Não tenho todas as respostas, mas o Senhor tem. E mesmo quando meus pensamentos tentam correr para cenários que não existem, eu escolho ancorar minha mente na verdade. Tu estás comigo. Que a Tua paz
aquela que excede todo o entendimento humano, seja como um muro ao redor da minha mente. Guarda meus pensamentos quando eu estiver cansado, quando as emoções estiverem confusas, quando o dia parecer pesado demais. Que eu não reaja pela ansiedade, mas responda pela fé. Ensina-me a desacelerar por dentro, a não viver refém da urgência, da comparação ou da necessidade de controle. Que eu aprenda a confiar no teu tempo, nos teus processos e na tua fidelidade. Mesmo quando tudo parece silencioso, eu sei, o Senhor continua agindo. Hoje eu declaro que minha mente pertence a ti. Meus pensamentos, minhas decisões, meus sonhos e até aquilo que ainda não sei explicar. Eu entrego tudo, não parcialmente, não com reservas, mas por completo. Que cada novo dia comece com essa consciência. Não estou sozinho na batalha da mente. O Senhor luta por mim. O Senhor me guia. O Senhor me sustenta. E se em algum momento eu me esquecer disso, traz-me de volta à tua presença. Lembra-me de quem eu sou em ti. Lembra-me de que sou amado, guardado e cuidado. Obrigado, Jesus, por não desistir de mim. Obrigado por ser paciente com meus processos. Obrigado porque mesmo quando minha mente se agita, o Senhor continua sendo paz. Eu descanso, eu confio, eu entrego. Em teu nome poderoso eu oro, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários, eu confio em Deus. E se você deseja começar seus dias com mais paz e direção, inscreva-se no canal e caminhe conosco em oração.